Se um cara chega pra você e fala assim, ó, eu estou arrependido, como que você vai estabelecer o critério necessário pra saber se ele tá realmente arrependido ou não? Só Deus tem essa capacidade. Por isso que o apóstolo Paulo virou apóstolo Paulo. Arrependimento, o apóstolo Paulo, por exemplo. Então, só que é assim, né, rapaziada, a gente não pode comparar um cara que virou apóstolo. Vocês acham que um cara que nem o maníaco do parque tem condição de virar um apóstolo? Na minha opinião, é muito mais inteligente a prisão perpétua, porque você não precisa sujar as mãos de ninguém de sangue. A gente não tem essa autoridade. Não cabe a mim determinar se uma pessoa merece morrer ou não. É justamente por isso que eu não defendo pena de morte. Pra mim, a prisão perpétua é muito mais coerente. Isso aí, pra mim, é uma coisa que, assim, beira realmente a uma justiça, assim. O cara vai ter uma punição. Se eu fosse presidente hoje e o maníaco do parque dissesse que está arrependido e eu soltasse ele, vocês acham que isso está certo? Se eu tenho condição e autoridade para determinar que uma pessoa está morta, eu também tenho autoridade para determinar que não, ela não vai morrer, ela tem que ser colocada na sociedade de novo porque ela está arrependida. E aí, a sociedade aceitaria isso? É interessante ver gente defendendo a pena de morte e desaprovando. É verdade, né? Interessante. Pra você ver como nada faz sentido hoje em dia. Eu também sou hipócrita, sabe por quê? Percebo que a vida da minha família tá em risco, eu tenho coragem de ir lá e tirar a vida do cara. Mesmo sendo legítima defesa, tem consequências. Você tá tirando a vida de alguém, cara. Mesmo em legítima defesa, mas você tá tendo que partir pra um extremismo tão brutal que promove consequências no seu espírito. Fala aí, campeões, vídeo novo começando. E antes, já deixa aqui seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo. Bora pro vídeo. Maníaco do parque será solto em breve. Aí. Que vai ser solto em breve. Mais precisamente, em agosto de 2028. Sabe depois daquele elogio, a sentença dele foi de 280 anos. Me chama de gostoso. Mas, segundo a lei brasileira, qualquer criminoso, inclusive um serial killer, não pode ficar, coitadinho, mais do que 30 anos preso. Então, se ele foi preso em 98, ele vai ser solto em 2028, em agosto de 2028. Teremos ele circulando novamente nos metrôs, que era onde ele seduzia as vítimas, nas ruas, e ele já disse várias vezes que se ele for solto, ele volta a cometer os crimes. Ele vai voltar a cometer. Inclusive, em 2013, ele disse isso para uma psicóloga. Ele fala que ele fica possuído com uma força demoníaca. Ah, não me diga. Tá fora de controle. Mas... olha a voz desse morteiro! Tem dó... né? Eu fico pensando como que os parentes dessas vítimas se sentem com essa notícia de que ele vai ser solto em breve. Não dá, gente. Uma vez psicopata, sempre psicopata. Já nasce psicopata. Não tem cura para a psicopatia. Um cara como esse é prisão perpétua. Alô, justiça brasileira? Acho que a gente tá falando óbvio, né? Eu, se fosse presidente da república, também concederia liberdade pro maníaco do parque. Ele poderia trabalhar e ganhar dinheiro. No parque da prisão, debaixo da terra, com um peso amarrado nas pernas de 150 quilos. João senta rebolando super chat. Até o último dia da vida dele. Homem underline aranha underline Gabi mandou R$5. Oi, Xandão, finalmente achei É base Del Prime! seus conteúdos. O meu irmão disse que você... País lixo! Patético! Super chatei R$2. Salve, Xandão. Se a justiça, que não tem justiça de p*** nenhuma desse país, realmente soltar esse cara, esquece. Esquece. Sabe o que vai acabar acontecendo? As pessoas, os cidadãos de bem, terão que fazer justiça com as próprias mãos. Terão que sujar suas mãos de sangue, porque a probabilidade de matarem um cara desse é altíssima. Porque com certeza ele vai voltar a cometer crime. E as pessoas já estarão espertas, inclusive, com isso. Vão acabar tendo que fazer isso daí. E aí, a mídia cretina e podre vai dizer que a população tá errada. E vamos escolher juntinhos uma para você. De fato, a situação toda tá errada. Se pra existir justiça tem que chegar no ponto de um cidadão ter que matar um criminoso, irmão, esquece, acabou. Então é por isso que eu falo sempre aqui, esqueçam justiça por parte dos homens. Não existe. Aqui a justiça é demoníaca, ela é invertida. Nada faz sentido nesse mundo. Os homens são corrompidos. É óbvio que eles não vão conseguir criar leis que funcionem do jeito correto e não terão um culhão pra fazer o que tem que ser feito. É só Yahusha na causa. Yahusha tem que voltar e limpar todos esses porões aí, patéticos, satânicos. Um cara como esse, é óbvio que ele é possuído por um demônio. Ele é um demônio. Mais nada. Mas eu não fico impressionado de possivelmente soltarem ele.
Eu espero ainda, tenho fé que até 2028 façam aí um outro julgamento, alguma coisa, e revejam muito bem isso daí. Porque vai dar... Com certeza vai dar... E pode ser que no meio dessa... algum cidadão de bem ainda morra. Tem essa ainda. Esperar o quê desse lixo de Bostil? Fala, Xandão, Luqueira aqui de novo. Não acorda nessa... Cara, falando esse negócio de prisão perpétua, essas aí, sabe qual o Borghetti defendia a pena de morte, né? O que você acha disso? Pena de morte ou prisão perpétua? Tamo junto, irmão, tudo nosso. Cara, eu não gosto de pena de morte, velho. Eu não gosto disso daí, não. Esse negócio de, sei lá, e decidir que uma pessoa tem que morrer, isso aí é complicado. Prisão perpétua, sem dúvida. Mandou R$5. Sem dúvida nenhuma. Super, olha, não teria problema nenhum. Na minha visão, na minha visão, na minha opinião, é muito mais inteligente a prisão perpétua, porque você não precisa sujar as mãos de ninguém de sangue. A gente não tem essa autoridade pra ir lá e falar, ó, essa pessoa tem que morrer. Certo? Eu não gosto dessa ideia. Eu prefiro criar uma estrutura, um país sério onde certos crimes hediondos, é insta prisão perpétua. Sem nenhuma possibilidade do cara voltar pra sociedade. Simples assim. O que você fez quando isso aconteceu? Acabou o problema, irmão. Não tem erro. Não tem erro, irmão. Mas, é assim, é um assunto a ser discutido. E teria que levar também em conta a opinião da sociedade como um todo. Essa questão de pena de morte, né? Mas é uma coisa muito complexa isso daí. Para e pensa, você vai determinar a morte de uma pessoa. Você vai ter poder pra falar, essa pessoa vai morrer. Isso é muito complexo, é complicado. Esse tipo de poder, nas mãos de um governo errado, isso aí pode dar muita... Vocês já assistiram Prison Break, que o cara lá foi condenado, o irmão do Michael Scofield foi condenado, sem ter cometido crime, a morte? Se você vivesse num país do Brasil tal como ele é e houvesse pena de morte, você confiaria nesse procedimento? Você acha que a justiça brasileira tem condições de determinar esse tipo de coisa? Você confiaria? Cara, não dá. Não dá. Não é tão simples assim do jeito que você pensa. É claro que se a gente coloca um maníaco do parque como objeto de discussão, é fácil. Todo mundo sabe que uma desgraça dessa merecia apodrecer no inferno. Então, assim, é uma discussão aí que exigiria diversas coisas. Mandou R$5. Não é tão simples. Eu sou contra a pena de morte por causa das leis BR. Não. O Brasil não tem estrutura, cara. A gente tem que lembrar que a gente vive num país totalmente esfacelado, onde a lei virou uma piada. Não tem ordem, não tem lei, não tem cumprimento certo quanto à lei. Tipo assim, isso aí é muito tenso de ser discutido. Salve, Xandão. Aqui é o Akira. Pois é, que nem eu disse aí no comentário. Eu só sou contra a pena de morte porque a lei do Brasil é um lixo. Porque se fosse igual a dos Estados Unidos, aí já seria a favor. Então, isso aí, cara, depende muito do povo, das leis do país, da Constituição, da aplicação da lei no geral, da mentalidade do povo, depende de diversos fatores. Não é tão simples, né? Não é tão simples assim, não. Não foi errado, eu tenho remorso, tá querendo dizer. Eu tô falando em termos de livre-arbítrio. Receber apenas prisão perpétua e ainda ter a chance de continuar vivendo, considerando que suas vítimas foram ceifadas dessa terra por ele. Mas é aquele negócio, irmão. Se uma pessoa vai lá e matar alguém tem consequências espirituais. E aí, Xandão, é sobre isso que eu falo. Você simplesmente determinar que alguém vai morrer, isso daí traz consequências espirituais pra sua vida, irmão. Esse é o problema. Então não é porque uma pessoa matou alguém que você vai lá e mata e vai estar tudo certo. Não é assim. Não é desse jeito. Entendi. Eu também concordo com esse negócio de questão espiritual. Mas o que você acha, por exemplo, assim, do cara que, tipo, matou, sei lá, 10 pessoas, o cara fala assim, encontrei a Deus agora. Você acha que Deus, ele perdoaria o cara ou ele vai de Sheol? Cara. Não tem como responder isso aí, hein? Não tem como eu responder isso daí, cara. O arrependimento. Ninguém pode garantir que você tá verdadeiramente arrependido, que houve uma mudança espiritual em você. Fala, Douglas. Seu irmão de coração, sangue e alma, Jurandir. Só Deus pode fazer isso daí. Eu não tenho resposta pra isso. Hoje, só escutando eu vou ser bem sincero. Vai tomar. Eu aqui na Padoca hoje pra eu rechear sua por ser um pecador, beijo. Por ser um pecador, eu não teria capacidade de perdoar uma pessoa que fizesse isso. Se ela falasse pra mim que tá arrependida depois de matar 10 pessoas, eu não acreditaria nela. Eu não acreditaria. Que bom que você gostou. Por isso que só Deus pode saber.
Xandão. De novo, eu não, é justamente por isso que eu não tenho autoridade moral, espiritual, mental. Eu não tenho condição de avaliar nada. Em nada, se a pessoa, ela tá realmente arrependida, se ela merece salvação, se ela merece Sheol. Não tem como eu saber isso daí. Por isso que essa questão de pena de morte é complexa também. É por causa desses fatores. Pelas consequências espirituais disso. É muito difícil você julgar isso aí. R$5. A pessoa, tipo assim, ela falar que tá arrependida, beleza, agora eu não tenho condição de avaliar. Castor Troy mandou R$10, que achava mais fera. Manda um salve. Salve, irmão. Ah, cara, os apóstolos. Eu acho o apóstolo Paulo brabíssimo. Gosto da história dele. Gustavo mandou R$5. Justamente pela mudança de paradigma que ocorreu na vida dele. Mas assim, cara, entender sobre economia. Jó é base de arrependimento, o apóstolo Paulo, por exemplo. Então, só que é assim, né, rapaziada? A gente não pode comparar um cara que virou apóstolo com um serial killer moderno que se arrepende de ter matado sei lá quantas pessoas. Vocês acham que um cara que nem o maníaco do parque tem condição de virar um apóstolo? 95 Drop mandou R$5. Pelo amor de Deus. A fazer live aqui na Twitch. Alguma tipo assim, Super Xandão. Não dá pra você colocar apóstolo como um exemplo. Apóstolo é uma coisa totalmente base, cara. É um cara que sofre influência divina direta. Mandou R$5. Salve bravíssimo. Muito foda. Não é tão simples assim, não. Braço completo. Mas é isso. Então essas discussões aí, elas são complexas, né? São complexas. O apóstolo Paulo, antes de se converter, era líder do grupo que perseguia e matava todos os cristãos da época. Deus usa aquele que se arrepende. Mano. Cara, deixa eu explicar pra vocês. Vocês não estão entendendo o que eu tô falando. O apóstolo Paulo... Caiu a live? Não. O apóstolo Paulo... Flopou só mesmo. O apóstolo Paulo, ele fez atrocidades antes de se converter, só que ele recebeu a bênção do Criador diretamente. Ele virou um apóstolo. É o que eu tô falando pra você. Se você virar e falar assim, ó, você acha que existe a possibilidade de um cara que nem o maníaco do parque virar um apóstolo? Pra mim, essa possibilidade existe, mas ela tende a zero. Eu não acredito que um cara que seja um demônio que nem esse, ele vá se arrepender. Por isso que eu tô falando, se um cara chega pra você e fala assim, ó, eu estou arrependido, como que você vai estabelecer o critério necessário pra saber se ele tá realmente arrependido ou não? Só Deus tem essa capacidade. Por isso que o apóstolo Paulo virou o apóstolo Paulo. Hoje em dia, você vê alguém virando apóstolo? Você vê algum serial killer virando apóstolo? Você já viu na história do mundo algum serial killer aí, tirando esse bíblico aí no caso, né, que perseguia e matava, no caso do apóstolo Paulo. Mas, você já viu pessoas da sociedade virando apóstolos? Você já viu quantos exemplos disso você vê? Da idade mais moderna pra cá. Você não vê isso daí, irmão. Então, por exemplo, se chega um cara que nem o maníaco do parque, ele fala que tá arrependido, ele faz uma comitiva nacional, a imprensa mostra ele dizendo que tá arrependido do que ele fez, dos crimes que cometeu. Se você perguntar pra mim se eu acredito realmente, não, eu não acredito que esse cara se arrependa realmente. Eu não acredito, eu não boto fé. Você tem noção do que é uma pessoa, ela fazer uma série de crimes, matando uma infinidade de pessoas e depois se arrepender assim? Mandou R$5. Vocês acham mesmo que é tão simples assim? Fui para o aniversário de um amigo meu, quando fui entregar o... Isso daí é uma questão que cabe apenas a Deus julgar. Se esse cara for um predestinado, se tiver... É que nem o ladrão lá da cruz. O ladrão da cruz, ele não se arrependeu diante de Jesus sendo crucificado e não foi salvo? O que a gente precisa saber e entender? Não importa nem um pouco se você acredita ou não. O que importa é o julgamento do Criador, irmão. Por isso que eu repito aqui de novo, não cabe a mim determinar se uma pessoa merece morrer ou não. É justamente por isso que eu não defendo pena de morte. Você entendeu o raciocínio? O que eu tô dizendo aqui? Não interessa no final das contas se eu vou acreditar se o cara realmente tá arrependido ou não. Quem tem que saber disso é Deus, cara. Não adianta. Então se tivesse a faixa da presidência da república, eu não colocaria pena de morte por conta disso. Não dá pra tomar uma decisão como essa. Isso aí é complexo demais. Entendeu? Pra mim, a prisão perpétua é muito mais coerente. Você limpa a sociedade daquele indivíduo que é demoníaco, certo? Que não tem possibilidade nenhuma de voltar a conviver em sociedade, você deixa ele lá, trancado no canto dele. Vai lá comer o pão que o diabo amassou. Já que ele quer viver pela ordem do demônio, ele vai sofrer as consequências disso. Pra mim, isso é justo. Isso aí, pra mim, é uma coisa que, assim,
beira realmente a uma justiça, assim. O cara vai ter uma punição. O cara vai perder sua liberdade, vai trabalhar lá um trabalho horrível. Ele vai. Se ele quer esse caminho, ele escolheu isso, certo? Ele não vai prejudicar mais a sociedade. Para a sociedade, aquele indivíduo, ele já é inexistente. Porque não existe possibilidade dele voltar à sociedade, entende? Pronto, pra mim isso daí é uma coisa que beira ali, pelo menos. Não vou dizer que é uma coisa também 100% justa, mas, pô, é um negócio que dá pra pelo menos você olhar e falar, você ter uma sensação mínima de que aquele indivíduo, pelo menos, ele não voltará pra sociedade pra cometer mais nenhum crime, certo? Você tem uma sensação, uma certa sensação de bem-estar. Um exemplo disso, Xandão, é o rei Davi, que era adúltero, mas segundo a Bíblia, era o homem segundo o coração de Deus. Mas mano, cara, você tá falando aí vocês já estão invertendo já a regra. Você tá falando de adultério, são crimes diferentes. Ser um serial killer, matar pessoas é uma coisa, adultério é outra. Ambos são crimes hediondos, são grotescos, mas as consequências espirituais de você matar alguém, de trair alguém, são diferentes. O que as pessoas não entendem é que se arrepender é se transformar em outra pessoa, negar seu eu do passado, se arrepender é morrer e renascer. Só Deus conhece o coração das pessoas e sabe quem realmente morreu e renasceu. É isso, irmão, é isso que eu tô falando. Exatamente isso, cara. Então, assim, não dá. Se tratando de lei, de ordem, de punição ao criminoso, é prisão perpétua, tá? Eu não teria condição de avaliar se o cara tá realmente arrependido. Imagina, não, olha só. Ó, agora vamos citar o exemplo reverso, ó. E com conteúdo quente do forno agora no YouTube TokTok. Olha como que esse raciocínio de pena de morte, ele é contraditório. Se uma pessoa tem capacidade de determinar que outra deve morrer por um crime, isso significa que essa pessoa tem a mesma autoridade para dizer que aquela pessoa está arrependida e que ela pode voltar a viver em sociedade. Faz sentido pra vocês isso? Se eu fosse presidente hoje e o maníaco do parque dissesse que está arrependido e eu soltasse ele, vocês acham que isso está certo? É exatamente o mesmo raciocínio da pena de morte, só que oposto. Se eu tenho condição e autoridade para determinar que uma pessoa está morta, eu também tenho autoridade para determinar que não, ela não vai morrer, ela tem que ser colocada na sociedade de novo porque ela está arrependida. E aí, a sociedade aceitaria isso? Não dá, cara. Não dá. Olha como que é complicado isso daí. Tô usando o mesmo raciocínio, eu tô usando a mesma capacidade que um presidente supostamente teria de determinar que uma pessoa deve ir pra cadeira elétrica, tô usando esse mesmo raciocínio pra fazer o oposto. Não, ó, essa pessoa não merece. O homem é falho, a lei é falha, a aplicação da lei pode ser falha, e nós podemos estar cometendo um erro, que é introduzindo novamente na sociedade um elemento criminoso. O original mandou R$5. E aí? Bom dia, Xanxan. Como Então, eu penso isso. Pra mim, a questão da prisão perpétua é mais factível, é mais coerente, na minha visão. Então é isso, rapaziada. E outra coisa, não adianta vocês quererem comparar, vocês estão falando aí, tipo, o apóstolo Paulo perseguia. Cara, o nível do cara virar um apóstolo, eu não tenho nem o que questionar. Deus faz do cara um apóstolo, um cara que tem inspiração divina, acabou, velho. Um cara que vira um negócio desse aí não tem o que discutir. Faísca do seu poeira do altar mandou -se. Aí é outra pegada. Xandão, eu entendi o que quis dizer. E você está certo. O peso no plano espiritual é diferente para quem tira uma vida. Tudo reflete no plano espiritual. É sobre isso, você cara. ter respondido sobre Paulo. Você já assistiu o filme Paulo, Apóstolo de Cristo? Nunca assisti, irmão. É bom? É interessante ver gente defendendo a pena de morte e desaprovando. É verdade, né? Interessante. Simplesmente uma das maiores incoerências intelectuais. Sim, pra você ver como nada faz sentido hoje em dia. Nessa b*** desse país. Gustavo, que mandou a NSG aí no chat, mandou R$5. Concordo com você, Xan. Aos nossos olhos, vemos um cara como esse com raiva e ódio imaginando que deve morrer mesmo. Mas Deus vê a mentira tão grave como homicídio. Pecado é pecado. Apenas chama mais atenção um homicídio aos nossos olhos. Sim. Valeu. Agora, exato. Agora, eu também vou dizer pra você uma coisa. Eu também sou hipócrita, sabe por quê? Porque eu, no momento de autodefesa, se tem um criminoso vagabundo querendo fazer mal pra minha família, e eu percebo que a vida da minha família tá em risco, eu tenho coragem de ir lá e tirar a vida do cara. Só que é uma consequência espiritual que eu teria que carregar pro resto da vida, irmão. E não é bom isso. Isso mexe com a sua cabeça, mexe com o seu espírito. Você tem noção que quer você passar a sua vida sabendo que você tirou a vida de outro? As pessoas, essa molecada do dia, eles acham que é assim.
Matar alguém assim. É simples assim. Mas eu tenho essa coragem. Tipo assim, como pode um cara falar que é contra a pena de morte se ele tem coragem de matar alguém? É porque na hora da autodefesa, irmão, de proteger sua família em legítima defesa, eu tenho essa coragem porque, inclusive, isso daí é uma coisa que não vai ferir os mandamentos de Deus, porque é legítima defesa, certo? Mas eu tô falando, mesmo assim, existem consequências. A ligadura aí... Pô, você tá tirando a vida de alguém, cara. Mesmo em legítima defesa, mas você tá tendo que partir pra um extremismo tão brutal que promove consequências no seu espírito, certo? É uma coisa complexa. Não é simples. Mas é isso. Se tratando do bem-estar da vida da sua família, tá? São atitudes que devem ser tomadas. Mas é isso. Tá? São situações e contextos diferentes que eu tô citando aqui. Certo? Uma coisa é você ser presidente da república, você ter leis que funcionam, você ter ou não pena de morte. Que gostoso, que Zizo fez, mandou 5 Outra coisa é você defender sua família. Que bom, que gostoso, que Zizo fez, que bom, que gostoso, que Zizo fez. Tem diversos cenários que são complexos quanto a isso, né? Impossível você matar para se defender. Acredito que seja aos olhos de Deus mais tranquilo porque Ele conhece nosso coração. Sim, claro que é, mas veja, o que eu tô falando é que é o seguinte, isso, mesmo sendo legítima defesa, tem consequências. Pei da Leite mandou tudo tem consequências no mundo espiritual e no mundo físico. Minha mulher com esse sistema aí, você acha que o Enéas conseguiria acabar com esse sistema podre? E o que você acha que deve ser feito para tirar esse sistema? Você acha que tem jeito ainda? O que você faria? Não tem, irmão. Não tem mais jeito. Não tem mais jeito. O Dr. Enéas, eu acredito que o propósito dele não era de virar presidente da república e consertar as coisas. O propósito do Dr. Enéas era trazer luz à vida das pessoas. Ele foi, na minha concepção, o Dr. Enéas, ele foi um enviado de Deus aqui para trazer a verdade por trás do sistema político podre. Dr. Enéas, ele entendeu toda a farsa política e expôs isso daí para a população. Essa era a intenção dele, para libertar as pessoas, para fazer com que as pessoas ganhassem consciência. Agora, imaginar que ele seria presidente, não. Isso daí não, cara. Eu duvido que surja uma pessoa igual o Dr. Enéas que vire presidente, com as motivações corretas. Eu acho que o destino do mundo mesmo é isso. É podridão, é mentira atrás de mentira, porque os governos e os presidentes da república, eles servem a um sistema que é demoníaco. Não é o presidente que manda no país. Existe um sistema por trás dele que tem motivações. Se não fosse assim, Jesus não teria recebido a proposta do demônio de receber os governos no deserto. Quem manda na parada é o demônio. As pessoas que controlam os fantoches, que são os presidentes, que controlam a esquerda e direita, são pessoas que respondem a motivações. Então nunca que uma pessoa com motivações corretas, ligadas ao bem divino, à verdade divina, se tornariam presidentes. É assim que eu vejo. O sistema é da besta. É por isso, inclusive, que a gente briga, luta e não vê mudança. Então, o que é importante do meu ponto de vista? Cada um cuidar da sua própria família, adquirindo conhecimento correto, se aproximando da verdade. Let's go, boom, bang, you talking to blank, I'm dedicated until I die.